Sou Gonçalves Duarte, sou docente da cadeira de aplicações web da Universidade ICED, né, atualmente conhecida como Uniced. Dou curso de Gestão de Sistema de Informação, quarto ano. Então, conforme falamos, né, na aula passada, tivemos aí muitas abordagens teóricas e hoje é o dia em que nós vamos colocar tudo que nós falamos em relação ao HTML na prática, né? Então, com base nisso, nesta aula nós vamos aprender sobre HTML, como construir essas páginas de HTML e o que é HTML, e vamos nos focalizar como é que funciona essa linguagem, visto que nós estamos a falar aqui da cadeira de aplicações web, e esta cadeira de aplicações web um dos requisitos principais é nós percebermos o que é HTML, que é a base para nós podermos construir as nossas aplicações web. Então, nesta aula, nós vamos aprender sobre HTML, como construir as páginas, né? Como havíamos dito, essa vai ser a segunda parte, né? Vamos ter a terceira e vamos ter as nossas aulas webinar. Então, página web é tudo que nós acessamos através de algum navegador. Por exemplo, quando acessamos alguma informação a partir da Google, né? Então, olhando isso na prática aqui, nós, por exemplo, podemos colocar aqui a Google. Nós queremos, por exemplo, fazer uma pesquisa sobre HTML5, por exemplo. Ele vai dar informação. E se nós temos essa informação toda, é graças ao que nós desenvolvemos na linguagem HTML. Então, como é que temos certeza que é HTML? É só vir para aqui, clicar no botão direito e selecionar o código-fonte. Então, selecionando o código-fonte, nós vamos ver aqui que ele está em HTML, né? Que essa é uma página HTML, temos o seu cabeçalho, temos a linguagem, temos o título, temos o body, né? Onde fica lá o corpo da página e também ele fecha com o HTML. Então, logo já dá para perceber que este site foi desenvolvido em HTML. Então, voltando no assunto, realmente podemos fazer? Qual é a vantagem que traz o HTML? Nós podemos fazer pesquisa, que é o que eu mostrei agora, podemos fazer compra, temos alguns sites como o eBay, Alibaba, nós fazemos compra e comunicar-se muito mais. Podemos comunicar-se via e-mail e WhatsApp. Eu acredito que em algum momento, nem mesmo o WhatsApp, eu acredito que usam a linguagem HTML. Então, o que é HTML na verdade? É uma linguagem que a sua sigla é Hypertext Markup Language, que quer dizer linguagem de marcação de texto ou hipertexto. Então, para começar a construir as nossas páginas de HTML, nós precisamos de dois aplicativos importantes, que são os nossos navegador. Nesse caso, nós aqui estamos a usar o navegador Google Chrome, que é o aplicativo que nós usamos para poder acessar, né, os nossos sites, conforme vem aqui. E graças a esse navegador nós conseguimos fazer a nossa pesquisa. E nós temos que ter um editor de texto, que nós podemos, em algum momento nós temos aqui, o Windows já traz por padrão o nosso bloco de notas, o famoso bloco de notas. Então, o sistema operacional, ou neste caso, no ambiente Windows, ele já traz um navegador, nesse caso temos o Explorer, e temos um editor, nesse caso que eu acabei de mostrar, o bloco de nota, que é o Notepad. Por padrão, ele já traz isso. Então, no ambiente como a Apple, nós temos navegadores como Safari, o TextEdit, né? E também um editor de texto. Então, as páginas web eles são construídas através de editores de texto, na verdade. Então, nós temos os seguintes editores. Temos Notepad, temos NetBeans, temos HTMLKit, temos Coffee e temos Coffee Cap, temos Dreamweaver. São vários editores. Temos editores mais sofisticados, nesse caso Dreamweaver, que já gera o código automaticamente, o HTMLKit, mas como é algo que nós estamos a introduzir, nesse caso as aplicações que vamos fazer do HTML inicial, é necessário que vocês entendam o código antes de usar aplicativos de grande porte que geram código automático. Nós temos que saber ler aquele código.
Então, para esta aula nós vamos usar o Notepad, Google Chrome, né? Notepad né? E existe editores mais sofisticados conforme aquilo que eu acabei de explicar. Então, a escolha de editor é algo pessoal, né? Então, perguntamos como é que nós podemos baixar esse aplicativo. Para baixar esses aplicativos, podemos fazer essa busca no próprio Google, se nós formos aqui no Notepad++, né? Então, logo ele vai dar a primeira opção e acabamos selecionando a versão que nós desejamos baixar, nesse caso 84.1, né? Ele vai processando e selecionamos aqui a opção de download. Terminamos de baixar o aplicativo, é só ir clicar no próprio aplicativo e mais, e vais fazer a instalação. Então, voltando no assunto, nós também temos o nosso navegador, né? Nesse caso, por exemplo, que é a Google, nós temos a Google Chrome. Também, se clicar, escrever o Google Chrome, que é o aplicativo que queres baixar, ele vai dar a primeira opção que vai ajudar no seu objetivo e faz a transferência e depois segue com o processo de mais. Eu acredito que falamos disso na aula passada, né? Então, voltando nesse assunto, depois nós termos já os nossos aplicativos já instalados, aqui nós temos praticamente uma pasta, né, que escrevi aí aplicações web, né? Então, voltando já no assunto, já temos nosso aplicativo já instalado, nós vamos agora saber como é que vamos criar as nossas páginas HTML. Então, passando para outro ponto, nós vamos fazer aquilo que é a estrutura básica do HTML. O que é um navegador web? Navegador web é aquilo que eu acabei de falar, que é um aplicativo que interpreta o código de HTML e apresenta páginas para o usuário que solicitou. Então, o que ele vai fazer? Quando nós fazemos um pedido, ele vai interpretar aquele código HTML, ele faz leitura e vai nos dar a página que solicitou, nesse caso que é a página Google. Ainda é possível ver o código? Sim, é possível. É aquilo que acabamos de mostrar. Mesmo no próprio Google, nós podemos ver aqui o código, né? Se vir aqui e clicar na fonte, vamos ver o código. Então, voltando no assunto, como falamos aí, o que significa HTML é Hypertext Markup Language, que quer dizer linguagem de marcação para texto, ou hipertexto. Qual é a diferença entre HTML e as outras linguagens? A diferença entre HTML e outras linguagens é que as outras linguagens como Java, PHP e vamos lá, o C++, eles usam a lógica de programação, enquanto que o HTML é usado simplesmente para fazer marcação de hipertexto. Então, como forma de organizar as páginas da melhor e colocar como forma de organizar as páginas, a melhor forma de colocar é colocando num diretório específico. E nós iremos apresentar de seguida. Então, todos os arquivos devem estar no formato HTML e ele mostra o ícone do navegador. A extensão pode-se ver ou não, mas para melhor controle é ver. E as páginas podem ser editadas. Então, são tags? Tags são todo o código HTML que é composto por tag ou marcador. O tag é tudo aquilo que vem entre sinais de maior e menor e devem estar em letras minúsculas. Toda tag deve estar aberta e fechada. Então, olhando essa página na prática, como é que é? Nós já vamos começar a fazer uso dos nossos aplicativos. Perdão. Então, fazendo uso dos nossos aplicativos, para criar um aplicativo em HTML, a primeira coisa que nós temos que fazer, vamos, por exemplo, pôr primeiro, primeiro aplicativo. Primeiro aplicativo. Então, qual é a extensão? A extensão deve ser HTML. Então, clicando aqui a extensão aceitar, HTML, ele pega logo um programa padrão. Nesse caso, o que está instalado como padrão nesse computador é o Firefox. Então, olhando nisso, nós temos aqui um aplicativo padrão e nós podemos, né, mais nada menos, clicar o nosso editor de texto, né, para podermos seguir com o processo da
com processo, deixa eu ver aqui, procurar outras aplicações, não vejo Notepad++. Será que eu desinstalei Notepad++? Não. Ok, não tem nenhum problema. Nós temos aqui o Notepad++, né? Então, deixa eu apagar esses aplicativos que estão aqui, né? Então, vamos criar um ficheiro. Podemos pôr aqui o HTML. Temos por aqui o HTML, né? HTML. Vamos descer, vamos colocar aqui o nosso cabeçalho. Vamos colocar aqui o nosso bar, que é o nosso corpo. Então, voltando no assunto, e nós temos aqui um documento em HTML. Então, um documento em HTML, esta é aquilo que nós denominamos de estrutura básica de HTML. Na estrutura básica do HTML, nós temos que, primeiro, atualmente, indicar o tipo do documento, que é o HTML, né? Esse é o documento raiz, né, que diz que esse programa é HTML. Ele é composto por cabeçalho, né, que vai no cabeçalho nós indicamos a parte comportamental da página, né? É lá onde nós colocamos nosso título, né? Então, e nós temos aquilo que nós denominamos do nosso body, que é o corpo da página, né? Que nós podemos pôr aqui hello world, né? Então, esse é um exemplo. Então, fazendo isso, nós vamos gravar a nossa página, né? Fazendo a nossa página, gravando. Onde é que está? Tem application web e eu posso pôr primeira 1, né? E em formato HTML. Ele vai salvar o documento, fora ver, logo já mudou as cores e ele já identificou que a linguagem que estamos a tratar aqui é HTML, né? Então, H, logo ele já identificou por padrão que é o HTML. Então, depois disso, salvando aqui, se nós pretendermos abrir o documento que acabamos de salvar, né? Aqui, primeiro HTML, é só vir para aqui e selecionar o Google Chrome. Ele automaticamente já saiu escrito o Hello World. Então, na estrutura do HTML, nós temos o doctype, que indica que o documento é HTML, né? Todos os seus aplicativos de HTML devem ser compostos desse jeito. Temos o doctype, temos o HTML, temos o head, que é o cabeçalho, indica as informações principais de referência do documento, nesse caso o título. E temos o título, que define o título do documento. Temos o body, que é o corpo da página, lugar onde nós colocamos o nosso conteúdo. Então, ok. Voltando no assunto, se formos a ver, essa página, que é primeiro, né? Que colocando aqui vai ser primeiro HTML, fora ver que ele foi levar o título do documento. Então, para mostrar assuntos relacionados para comportamental, nós podemos pôr aula inicial, por exemplo. Neste caso, voltando aqui, colocando a aula inicial, se formos a vir atualizar, vai ver que a página alterou. Então, como estávamos a informar aqui, o título define o título do documento.
que o cabeçalho indica informações principais de referência do documento que não vê no corpo de documento. Nesse caso, já informamos que o título do nosso documento é a aula inicial, indicando a partir neste campo. Então, voltando no assunto aqui, nós estamos a falar de tag. O que é que tag? São tags ou marcadores. Sei tudo que vem dentro desses fechamentos, nesse caso entre parênteses que está aqui. Então, o tag o que que faz? Ele serve para fazer marcação semática ok? Das palavras. Mas como assim marcação semática? Então, a parte da linguística que estuda o significado da palavra, nós chamamos de semântica. Então, em HTML, as tags servem para fazer esta marcação para indicar o significado da tag. Nesse caso, quando nós falamos significado da marcação semântica no português, nós dizemos se isso é um título, se isso é um cabeçalho, se isso é um parágrafo e muito mais. Então, as tags HTML eles servem para fazer isso, né? Então, voltando nisso, esses marcadores, nesse caso, que são as tags que ficam entre sinais de maior ou menor, né, que serve para fazer a marcação semântica, aqui nós temos esta parte do título que diz que esse é o título da página, que é graças a essa parte que nós acabamos verificando aqui que fizemos uma marcação informando que este deve ser o título da ISO. Então, nós podemos também indicar, por exemplo, o Hello World, nós podemos colocar o Hello World como um título, por exemplo. Podemos colocar assim e fechamos a nossa tag. Significa que nós temos uma tag de fechamento e uma tag de abertura. Então, todas as palavras que precisamos fazer uma marcação semântica, nós temos que indicar o que nós desejamos que ela seja. Então, hoje, aqui, o Hello World, neste momento, está com esta letra. Se eu faço isso, ele vai indicar que é um título dessa página. Então, isso significa que, indicando que é um título, ele já fez uma marcação semântica. Esta letra que está aqui serve para dizer que tudo que está dentro de H1 fechou e aberto quer dizer que passa a ser um título, então é uma marcação semântica. Agora, então, voltando, o browser também tem vários tipos de extensões. Nesse caso, nós temos aqui um exemplo que é a extensão HTML, que é o que está representado neste momento aqui. Ele reconheceu que é HTML, eu vou chamar o aplicativo correspondente. A colocar o título do browser, ele deve ser compressível. Quando coloca o texto em tags, eles não são organizados. Por exemplo, vamos procurar um texto qualquer, né? Acredito que temos aqui um texto qualquer. Deixa eu ver aqui, né? Um texto qualquer. Não, não tem nada. Vamos ver. Um texto qualquer, né? Deixa eu ver aqui. Um texto qualquer. Não, aqui não tem nada também. Vamos ver aqui. Vamos procurar um texto qualquer. Acredito que aqui tinha um texto qualquer. Vamos ver, não. Vamos ver, não. Procurando aqui um texto qualquer, tá aqui, né? Vamos, por exemplo, colar esse textinho aqui, né? E viemos aqui no nosso aplicativo HTML e vamos colar. Um Ctrl V. Colocamos aqui uma história e salvamos. Então, quando nós vamos fazer a atualização, vamos verificar que as coisas estão desse jeito, tudo desorganizado. Não tem título, não tem parágrafo, não tem nada, mas do jeito que nós colocamos aqui, colocamos de uma forma organizada. Logo, até a HTML é necessário que nós tenhamos o nosso marcador, nesse caso as nossas tags que vão dizer, na verdade,
o que cada palavra deve ser. Se deve ser um título, se tem que ter um parágrafo, tem que ter um subtítulo, tudo isso. Então, nós temos aqui uma das tags que apresentamos, que é a H1, que é uma tag que vai permitir um marcador que permite que a página seja, neste caso, no formato eh, que vai ser um título, mas nós temos o H ele é representado por seis tipos, né? Quanto maior ele for, menos relevância tem. Por exemplo, eu posso pôr aqui o H3. Então, estou a dizer que este vai ser subtítulo, né, do Hello World, por exemplo. Eu posso colocar aqui o H3, venho aqui, salvo o documento, né? Quando eu vou atualizar a página, vamos ver que houve uma mudança. Nesse caso, não fiz todas as tags, elas devem ser letras minúsculas e deve ter fechamento. Então, faço a minha atualização, vai ver que o coelho que estava lá embaixo antes passou a ser um subtítulo, porque ele é ordem é maior e é um título. Então, nós temos aqui no HTML vários tipos de tags, né? Nós temos, por exemplo, H representa o título e ele varia de 1 a 6, como eu estava a explicar aí. Quanto maior for, menor relevância ele tem. O H2 pode ser o subtítulo H1. Essas formatações são usadas como padrão no browser. O browser já reconhece. Mas nós temos uma outra forma aqui de deixar a página mais bonitinha, que é estilizando ela. Com esse H nós podemos fazer várias coisas. Nós vamos ver na parte 3 das nossas aulas, né? Então, a marcação semântica é a parte da linguística que estuda o significado da palavra que acabei de falar, né? Em HTML, ele serve para fazer uma marcação para indicar o significado das tags. Então, a tag P, ela serve para indicar o parágrafo, a tag BR serve para fazer uma quebra de linha, nesse caso, como é que ela funciona para poder fazer a quebra de linha? Para poder fazer a quebra de linha, essa é uma das tags especiais, né? Em que ele pode se abrir e se fechar na própria tag. Então, nós podemos fazer desse jeito para poder fazer a quebras das linhas, né? Então, vemos por aqui, eh, venho para aqui, né? Fazemos aí copiar, só virmos colar aqui, vamos ver que as nossas linhas vão estar todas elas quebradas, né? Então, temos aqui o BR, nós fazemos essa salvamos. E vamos verificar que ele realmente quebrou as linhas. Por exemplo, aqui Karina Numa, onde está Numa, né? Eu posso chegar, fazer isto e dar um espaço e fechá-los e atualizá-los aqui, né? Então, fora ver, ele acabou descendo. Então, voltando no outro assunto, as tags, né? Elas também recebem, por exemplo, aquilo que nós chamamos de atributos. Nesse caso, nós podemos indicar o alinhamento do is, né? O marcador recebe, recebe o atributo, né? Nós podemos pôr aqui, por exemplo, quero que este texto vai para o lado centro, por exemplo, né? Chama-se atributo, que ele vai dar as características das suas tags. For a ver, ele foi para o lado centro. Então, voltando nesse assunto no assunto aqui, o atributo sempre é colocado na tag de abertura, não de fechamento. Ele é composto por nome, nós vamos ver que ele tem um nome, tem um sinal de igual e o valor dentro das aspas, que o que aconteceu isso, ele tem um nome, tem um igual, tem um valor dentro das aspas. Esse é o nosso atributo. Então, voltando no assunto aqui, nós temos dentro das nossas tags, elas são divididas em dois tipos. Nós temos elementos inline ou box inline e temos elementos em bloco, né? Os elementos inline são tags que permanecem na mesma linha, ou seja, que não formam um bloco separado de conteúdos. Nesse caso, se nós formos a ver a tag P, ele quando colocamos, ele faz uma separação, né? Em cima e embaixo. Como? Por exemplo, aqui nessa palavra ela, eu vou colocar aqui o P, nesse caso, que é o nossa tag em bloco, e eu vou colocar aqui, vou fechar a nossa tag P.
Quando formos a ver, fazer uma atualização, vai ver que ele separou embaixo, separou em cima. Essas são as tags em bloco. Agora, quando nós temos, por exemplo, olhando aqui na lista, nós temos a tag bold. A tag bold, por exemplo, eu vou colocar o B aqui, a tag B, ela permite para nós boldarmos o texto. Eu vou colocar aqui o B, fazendo isto, uma atualização. Vamos verificar que ele atualizou a letra, mas não quebrou nenhuma linha, nesse caso, por isso nós chamamos de tag inline, aquela tag que permanece as tags que permanecem na mesma linha, ou seja, que o seu valor ou a palavra permanece na mesma linha e que não forma um bloco, né? Então, nós temos a tag itálico, que deixa o texto em itálico, nesse caso, vamos experimentar a tag I, vamos ver que ela vai deixar este texto em itálico, né? Vamos fazer aqui a atualização da nossa página. Deixou a tag em itálico, né? Neste caso, o seu coração, olhando, está aqui o seu coração em itálico. Nós temos a tag underline, que vai sublinhar o texto, né? Ao lado do seu coração, eu posso dizer saiu. Posso colocar no underline, né? E vai sublinhar o texto. Vamos ver que o texto saiu sublinhado, né? Temos a tag dele, que serve para apagar, ele só vai colocar um risco, né? Vamos colocar aqui um risco, né? Dele. Vamos colocar aqui um risco, né? Vamos salvar, vamos fazer a atualização do documento. Vamos ver que riscou na palavra boca. Temos a tag TTT, que é teletipo, né? Serve para manter as letras com a mesma largura. Temos a tag sub e a tag ênfase. Por exemplo, que significa ênfase, né? Sub significa superescrito, subscrito e significa ênfase. Então, colocando todas essas tags que estão aqui, por exemplo, vamos ver o teletipo, vamos ver que eles vão permanecer com a mesma largura, né? E colocando aqui o ênfase, vamos ver que o texto vai ser enfatizado, né? Vamos fazer isto só para ganharmos o nosso tempo. E colocando aqui o sub, vamos ver que essa letra vai subir, né? Sem nenhum problema. Vamos ver que essa letra vai subir. E colocando aqui a tecla sub, vamos ver que este assunto aqui ele vai descer, né? Então vou salvar, vou fazer a minha atualização. Então, fazendo aqui a atualização, nós vamos ver que aqui tivemos uma ênfase, né? Tivemos o teletipo, tem as mesmas larguras. E aqui formos a olhar, vamos ver que temos o sub, a tela subiu e aqui a tela baixou, né? A letra baixou, a letra subiu. Ok. Então, essas são as funções dessas tags que estão aqui. Então, nós temos a tag strong, que para dar maior ênfase, o code para fazer citação, o big para colocar texto maior, o small para texto menor, o blink e para o texto piscar e o marque para fazer o texto circular e horizontal para quebrar. Então, não vou aqui colocar todas essas tags, mas fica aqui na aula, né? Vocês vão anotando aí e fazendo essa anotação e vão fazer e testar as respectivas tags, né? Essas são as tags, né? Que as tags inline mais usadas, né? Mas ok, vamos correr aqui, por exemplo, se eu coloco aqui o strong, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver que nós vamos ter uma ênfase maior, né? Vamos ver que vamos ter uma ênfase maior. Tá aqui, nunca.
Então, vamos colocar o quote, nesse caso, para fazer a citação, nesse caso, o nosso que. Vamos verificar que em algum momento nós vamos ter algo entre aspas, né? Para indicar que é uma citação, né? Tá aqui, temos este aqui e indicamos aqui até aqui que é uma citação. Temos aqui a tag big que para colocar um texto maior, nós podemos vir para aqui e se for colocar o big, né? Ele vai nos colocar esta palavra em uma letra um pouco mais grande, né? E vamos lá, vamos colocar uma letra um pouco mais grande. Que está aqui a cabeça, né? E deixa eu ver qual é a palavra. Uma. Está aqui, uma, um pouco mais grande. Então, temos small, que vai colocar um pouco mais pequena, né? Vou por aqui, small. Vou colocar aqui o small. Small. Então, fecha aí. Vem aqui, fazemos a atualização. Vamos ver que essa letra ficou um pouco mais pequena. Voltando aqui, nós temos o blink, na verdade, que já está descontinuado, é para o texto piscar. E temos marquinho para fazer um texto circular. Então, para fazer um texto circular, chegando aqui, vai escrever marquee, né? Vai fazer o texto andar, circular, essa é a palavra correta. Então, clicando aqui, vamos salvar, né? Depois salvar, fazemos a respectiva atualização. Vamos ver essa palavra andar. Ok, voltando no assunto, nós temos o HR que vai criar uma linha horizontal, né? Ela cria aí uma linha horizontal. Por exemplo, eu posso fazer isto, ponho aí um HR, né? Um HR, acredito, nós temos aqui, se a memória não me falha, ele vai criar uma linha horizontal, né? Perdão, dentro do documento. Então, para a quebra de linha, né? Ele vai colocar uma linha horizontal, né? E ele é aquele processo que faz se de abre e fecha, né? Então, para mais detalhes sobre essas tags, nós podemos ver aqui no W3, né? Só pegarmos esse link, né, que eu irei partilhar convosco e fazer um Ctrl V no site www.3.org. Nós temos aqui todas essas tags. É um site que ajuda muito, é lá onde apoia no processo de padronização das regras de programação web. Ainda nós temos o elemento em bloco. No elemento em bloco nós já falamos do... São aqueles que sempre que são exibidos como uma quebra de linha, né? Quando nós colocamos, faz uma quebra de linha cima e embaixo, aquilo que eu havia explicado. Então, dentro dele nós temos o H1 que já usamos, temos o parágrafo que também já usamos, que é representado pela letra P. Temos o blocote. Blocote, ele como eu posso dizer, são citações longas, né? Exemplo aqui, vou pôr o blocote, né? Que são citações longas, né? E posso colocar o blocote até aqui, ok? Que é a nossa citação longa. Yeah. Então, voltando, depois de colocar a nossa citação longa, se atualizar, vamos verificar que ele fez uma separação, né? O nosso bloco de todos até lá, ele fez uma separação e fez um afastamento para o lado direito. Então, voltando no assunto aqui, nós temos o pré, né? O que é o pré-formatar, que preserva o formato à forma do texto. Por exemplo, se eu for a colocar Karina aqui, novas aqui, e afastar para aqui, e vir para aqui, colocar a nossa tag, por exemplo, a nossa tag pré, até aqui no novas, o texto vai aparecer
Da mesma forma, ele preserva a forma como o texto está representado na página. Atualizando, vamos verificar que ele permaneceu desse jeito, né? Alterou o tipo de letra, mas permaneceu a sua organização. E além disso, nós temos a tag address, que normalmente o desenvolvedor usa para indicar o endereço, né? Ao colocar essa tag, ele vai se apresentar em formato de uma assinatura, né? Uma assinatura, algo mais ou menos assim. E nós temos aqui a tag address, né? A tag address que nós temos aqui. Vamos salvar, fazemos a nossa salva e atualizamos para ver que ele está a representar, parece em formato de uma assinatura, um texto meio diferente que nem um ênfase, né? Então, essas são as principais tags de bloco que queria apresentar aqui. Então, nós agora vamos abordar assuntos relacionados a cores, né? Então, uma das coisas que nós mais gostamos, na verdade, é apresentar as nossas páginas muito bonitinha, né? Com muitas cores diferentes e tal. Então, para nós informarmos a cor, nós sempre vamos iniciar com aquilo que nós chamamos de atributo, né? Que serve para dar características a uma determinada tag. Então, as cores elas são apresentadas de quatro formas, conforme mostrado aqui nessa tela. Então, nós temos as cores em formas de nomes, em forma decimal, em forma de hexadecimal e temos um formato HCSL, né, que nós queremos dizer tom, saturação e luz, né? Sim. Então, voltando neste assunto da cor, nós podemos apresentar a cor de uma página em quatro tipos de forma. Como formos já ver, essa nossa página não tem cor. Por exemplo, se decidirmos colocar a cor da nossa página, na nossa página, nós podemos usar através da tag style, né? Nós vamos indicar nós temos o atributo, vamos ter o quê? A nossa cor, né? E vamos ter o valor da cor, nesse caso que é o blue, por exemplo. Então, se eu ponho uma cor no formato aqui, nós vamos já ver que tudo que está aqui ficou azul, que é a cor. Mas nós também podemos ter o, podemos colocar o background da tela, né? Nós podemos colocar aqui, por exemplo, background color, né? Podemos colocar aqui, por exemplo, vermelho. Nesse caso que cor vermelha. Fora ver, vamos ver que o background mudou. Então, normalmente temos o style que pode ser usado, né? Temos o background color, a cor ela é representada de várias formas. Então, a partir do nome, neste caso, colocamos a cor vai ser vermelha, né? E o que está aqui nesse slide. E a partir do formato decimal, nesse caso, no formato decimal, nós vamos apanhar a cor. Nós temos RGB, que quer dizer vermelho, verde e azul, que quer dizer red, green e blue. Então, dentro disto, nós vamos colocar os respectivos valores da cor. Nós podemos colocar, ele varia de 0 a 256, se a memória não me falha. Então, colocando aqui, eu posso colocar 15, posso colocar 203, né? Posso pixel, né? 203, posso colocar aqui 156, né? Não sei que cor ele vai dar, mas isto é apresentado. Vamos ver o que ele vai apresentar, né? Vamos ver. No formato RGB, será que se é cor branca? Se eu coloco 150, por exemplo, coloco 150, vamos ver o que vai acontecer com o texto. Está a dar um erro, será que gravei? Vamos ver o formato, ok, não foi fechado o atributo, por isso que ele está a dar esse erro. Vamos ver, alterando, vem que a cor mudou do texto, né? Então, ou nós podemos pôr isso como background
color, né? Vamos fazer isto. Vamos fazer a nossa atualização. Vamos ver uma coisinha aqui. Ok, tem duas cores. Então, que estava a dar essa falha, né? Então, esse é o erro do formato hexadecimal. Nós temos que ver RGB e apresentar. Então, no formato decimal. Então, no formato hexadecimal, as cores elas começam com a cerquilha. Você escolhe o valor que você deseja, depois por 5678, que na verdade são 6 dígitos que deve colocar do mínimo, né? Acredito que pode reduzir mais que isso. E depois de uma atualização, vai ver que a tela também mudou. E nós temos aquele formato que nós chamamos de HCl, né? Onde nós vamos ter o nosso tom, a nossa saturação e a nossa luz, né? Normalmente o tom ele é representado por uma letra. Eu posso pôr tom igual a 17 e se posso pôr a saturação 6% é representado por número que quis dizer e a luz 76%, que é representado em percentual. Então, daí eu posso chegar, salvar e fazer a respectiva atualização. Vai ver que a página mudou também. Então, voltando no assunto em relação à cor, era isso que eu tinha que apresentar, que são representados pelas de uma, duas, três, quatro formas. Agora vamos falar das imagens. Então, para colocar uma imagem, nós usamos uma tag que chamamos de MG, que é um elemento inline, na verdade. Então, ela não cria quebras de linha e ela fecha nela mesma. Nesse caso, como é que é? A tag imagem. Então, na colocação da imagem, nós temos dois atributos obrigatórios, que é a sua fonte e a alternativa quando nós não encontramos. Então, o atributo src serve para indicar a localização ou endereço onde temos a nossa imagem. E o alt, ele indica o texto alternativo que serve para mostrar a mensagem quando não encontramos a imagem. Então, a diferença entre GIF e GIF é que a imagem GIF aceita fundo transparente e GPG não. Então, nós temos vários tipos de formato da imagem, né? GPG, GIF e outros. Né? Para mencionar uma imagem, nós usamos o edit, né? E é seu pixel, que quando a largura é medida em pixel, a imagem fica fixa no browser. Quando ela é medida em percentual, ela vai de acordo com o tamanho da tela. Se tu aumentas, ela vai aumentar. Se tu diminuis, ela vai diminuir. O atributo align já está depreciado no caso do uso da imagem, que vai se abordar muito mais na aula de CSS. Então, voltando no assunto aqui, né, em relação às imagens, como estávamos a falar, para nós podermos puxar uma imagem, deixa eu ver a localização de uma das imagens aqui. Um momento só, qual é a página? Ah, ok, eu acredito que é esta, né? A primeira página. Nós temos aqui uma imagem de Jovem Mandela JPG. Então, quando vemos para aqui e vou colocar essa imagem dentro dos parágrafos, por exemplo, né, que é um elemento em bloco, eu posso fazer isto. img, por exemplo, src igual, né, vou colocar o endereço da imagem, neste sentido, Ctrl V, cadê o endereço da imagem que eu pretendo colocar? Jovem Mandela, Ctrl C, né? Jovem Mandela, coloco aqui e coloco, fecho a imagem. Quando viemos para aqui, fazemos isso, ele encontrou a imagem do Mandela, já colocou. Mas imaginemos que apago uma coisa e só apaguei o nome, por exemplo. Quando faço a atualização, ele não mostra mais nada, ele não encontrou a imagem e aqui não tem nenhuma informação. Então, quando eu venho para aqui e coloco Alt,
não encontrado, por exemplo, Mandela, por exemplo, vou pôr Mandela, não Mandela. Quando ele vem para aqui e não encontra a imagem, ele vai dar a opção de Mandela, quer dizer que não encontrou. Quando voltamos e colocamos aqui a imagem, vai verificar que ele vai achar a imagem do Mandela. Então, para nós podermos encontrar, tratar a imagem, nós temos isso e a imagem ela tem diversos formatos. Se vamos já ver aqui o Mandela é muito grande, nós podemos fazer a questão de alterar essa, hum, essa, esse tamanho, né? Podemos fazer a questão de ser alterado aí o tamanho, né? Então, para alterar o tamanho, é só vir para aqui, fazer um, um style, né? Que vai ser igual width, né? Que é a altura. Tu podes pôr, por exemplo, 2,50% da imagem, né? 50% da imagem e vem para aqui, faz a alteração, vai ver. Um momento só, será que eu coloquei isto no lugar errado? Vamos ver. E vamos ver. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Atualize. Alguma coisa tá dar errado aqui. Mas ok. Fazer um Ctrl X. Um Ctrl V. Né? E tem style. Vamos ver se tem uma coisa que está a falhar. Ele vai de acordo com a tela, mas ok. Vamos ver se eu ponho PX, por exemplo. Vamos ver o que vai acontecer, porque que a imagem ela reduziu, sim, em pixel ela aceitou reduzir. E vamos ver em 40%. 30% da imagem, vamos ver se ele vai aceitar reduzir alguma coisa. Acredito que reduziu. Vamos pôr aqui 10%, por exemplo, né? Vamos ver. Sim, ele reduziu. Quando fechamos a tela, quando abre, ele também movimenta. Então, quando nós colocamos em percentual, aquilo está escrito aqui, ele vai de acordo com o tamanho da tela, mas quando coloca em pixel, ela fica fixa. Então, podemos alterar aqui, por exemplo, colocar aqui em pixel 200 pixels, por exemplo. 200 pixels, né? Vamos supor, vamos ver que aumentou. Quando vai isso, nada muda, mas se for a colocar em porcentagem, isso vai mudar de acordo com a tela. Então, voltando no assunto relacionado à imagem, nós temos edição de imagem, né? E normalmente nós, quando estamos, esta não é uma aula de edição de imagem, mas é apenas um detalhe que precisa se aprender para os programadores que estiverem a construir as suas páginas. É aconselhável que as imagens fiquem num diretório específico só para elas. Então, com GPG para se apresentar as imagens ela pode se apresentar imagens com até 16 milhões de cores, enquanto o GIF ele é 256 cores diferentes. A GPG ela é um formato com perdas, porque ela pode reduzir o tamanho do arquivo e ao reduzir ela perde algumas informações, enquanto GIF ela não aceita, ela não perde, é um formato sem perda. Quando estamos a trabalhar uma imagem no projeto HTML, devemos tomar cuidado com o tamanho da imagem. O browser não carrega a imagem reduzida, mas sim ele pega a imagem e coloca no tamanho solicitado. Então, visto que a aula aqui já está um pouco grande, nós vamos parar por aqui e vamos na próxima aula começar a partir da parte das edição das imagens. Então, até a próxima e muito obrigado pela participação. Ok.
Vamos fechar aqui.